a esse dia, a essa noite, a esse dia que já está em curso, né, e quase chegando ao fim. E já vem o começo, que vai ser amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui ainda para continuar a nossa reforma íntima, que todo dia, toda noite, toda hora, é hora de tentar, de fazer, de ir atrás do que a gente quer, de ir atrás da nossa melhoria, nos pensamentos, nos nossos atos, no exercício de tudo aquilo que a gente precisa para melhorar. Melhorar a paciência, melhorar a tolerância, melhorar o perdão com nossos irmãos, com o nosso próximo. Começar a olhar com os olhos mais caridosos as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão dentro da nossa casa, que às vezes a gente sai dali e faz muito bem ali fora, vai para cá, vai para lá, e vem para casa religiosa, e é muito bom aqui dentro. E quando volta para casa, muda de figura. Então, que não nos permitamos ser assim. Vamos ser sempre iguais, dentro de casa, na rua, no trabalho, com os amigos, com parentes, aqui na casa religiosa. Possamos ter a mesma conduta, de preferência, seguindo os passos do nosso mestre, que deixou tanto exemplo bom de caridade, de bondade, de amor ao próximo. Possamos seguir um pouquinho só dos passos que ele nos deixou, para que possamos melhorar todos os dias. E não nos esqueçamos, toda noite, toda madrugada, todo dia, toda tarde, toda hora é hora. Vamos fazer o que nos cabe todos os dias, todas as horas. Bom, hoje temos uma noite especial aqui, com um convidado mais do que especial. É o médium Enésio de Paulo, que veio nos prestigiar com alguns casos que ele vai contar, com a sua história, e com alguns casos do nosso querido Chico Xavier. Tenho certeza que serão momentos muito agradáveis e que a gente vai querer ficar mais tempo aqui. Pena que a gente estava comentando que tudo tem o seu horário certinho e a gente não pode se estender, porque os nossos amigos espirituais que estão aqui presentes e que prepararam esse ambiente com tanto carinho, com tanto amor para nos receber, também têm os horários deles. Bem-vindos os nossos amigos espirituais, bem-vindos vocês e bem-vindos os que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Bom, então eu vou fazer um pequeno resumo aqui, até que está no livro, que será lançado após essa palestra, podemos dizer assim, esses casos, né, que serão contados aqui, e estaremos ali no outro bloco, em frente à livraria. Então eu vou ler rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia de quem é esse senhor aqui, que eu já tive a honra de conhecer hoje. O médium Enésio de Paulo nasceu em 27 de julho de 1935, na cidade de Ibiá, estado de Minas. Casado com Carmen Machado de Paulo, desde 22 de dezembro de 1958. Dona Carmen está ali também na plateia. Muito bem-vinda. E a irmã dele também. Foi abençoado no casamento, recebendo 6 filhos homens. Não vou falar os nomes aqui, que são 6, né? Então, e mais 17 netos e 7 bisnetos. E eu toda satisfeita que eu tenho uma netinha, né? Toda boba. Trabalhou 30 anos na CEMIG, Companhia Elétrica de Minas Gerais. É formado em eletrônica e telecomunicações e, após a aposentadoria, formou-se em fitoterapia pela Universidade de São Paulo. Iniciou suas tarefas espíritas depois de receber orientação e um abraço carinhoso do médium Chico Xavier, em 1978. Nesse momento eu estou toda arrepiada. Trabalhou no Centro Espírita Aurélio Agostinho durante 7 anos e, a pedido do médium Chico Xavier, fundou o Grupo Espírita Maria de Nazaré, em 1985, para trabalhar com medicamentos fitoterápicos. Lá atende de 6 a 7 mil pessoas por ano, com inteira gratuidade, além de desenvolver outras tarefas na Casa Espírita. Companheiro do médium espírita de Belo Horizonte, o irmão João Nunes Maia, desde 1980, na confecção da pomada do vovô Pedro. Quer dizer, um currículo extenso, maravilhoso, de bondade só. Então,
para dar início aqui, vamos nos concentrar agora na figura do nosso mestre, a figura do nosso querido Chico Xavier, Bezerra de Menezes, todos eles com certeza presentes nesse momento, nessa casa espírita, para nos proteger, nos guiar e para participar também desses momentos que teremos a seguir. E vamos pedir: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E agora, com todas essas bênçãos, com todas essas presenças que a gente não pode ver, mas com certeza estão aqui nos abençoando, temos a honra de convidar o senhor Enésio de Paulo para contar muitos casos. Muito bem-vindo, e já trouxe sorte porque já choveu em Brasília, olha só. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus continue conosco. Eu entrei em contato com a comunhão espírita porque aqui eu tive diversas vezes para lançar um pequeno livro mediúnico da nossa companheira Undina, em razão de que essa nossa irmã, ela tinha muitos parentes aqui na Undina, inclusive um deles está aqui conosco, que é o seu João Moutinho, espírita também de berço, seus pais da Undina, espíritas também lá da região de Araguari. Foi uma trabalhadora fantástica na área do espiritismo na cidade de Araguari, era o esteio da doutrina espírita em Araguari. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-la juntamente com o nosso companheiro Chico, em Uberaba. Trabalhamos muito juntos, vivemos muitas histórias juntos em Uberaba, até não só em Uberaba, como também em Araguari. Ela foi uma das primeiras também a participar, a primeira pessoa, aliás, a participar em São Paulo conosco da pomada Vovô Pedro, em São Paulo, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Vila Mariana. E nós temos uma história com o Chico. Eu gostaria de começar iniciando, primeiramente, falando do nosso encontro com o Chico Xavier. E por que dessa nossa amizade? Em 1977 para 78 aproximadamente, eu estava vindo de Belo Horizonte a Uberaba e parando em Araxá para abastecer o carro, vi o carro do Chico Xavier parado na bomba, o seu filho adotivo Eurípides em pé, e o Chico Xavier ao lado do carro com um cachorrinho no braço. Eu perguntei à minha esposa, e aquele não é o Chico? Eu não conhecia o Chico até então. Ela fez afirmativo, né? Foi lá cumprimentá-lo. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque eu moro em Uberaba e as pessoas me perguntam se eu conheço o Chico. Eu não conheço o Chico, porque eu era católico, né? Ia às igrejas do domingo, com minha família toda, com meus filhos todos. Então eu me aproximei dele e falei, boa tarde, seu Chico. Ele me olhou atentamente, olhou, botou o cachorrinho no chão e não me deu a mão. Me deu um abraço apertado, me deu um beijo de lado e do outro lado. Eu fiquei parado, que eu não... Aí ele falou assim, olha meu filho, como é bom te reencontrar. Aí eu falei, olha, o senhor me perdoe, me desculpe, mas eu não conheço o senhor, não. É a primeira vez que eu vejo o senhor. O senhor está me confundindo com alguém, né? Aí começou por alguns momentos, enquanto o senhor morava em Uberaba, eu falei, eu moro em Uberaba, trabalho na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e o Chico, o Lorito chamou ele e ele pegou o carro e foi embora. E nós fomos, inclusive, até atrás dele, meus meninos batiam a mão para ele, batiam a mão para os meninos. E chegando em Uberaba, o tempo passou. Correram assim mais ou menos, talvez 5, 6 meses, não recordo mais, quando, certa feita, eu estava vendo um programa na televisão sobre o espiritismo. Eu era católico até então, ia à missa aos domingos, todos menos ia à missa, né, cara? Minha esposa está ali, que comprou as nossas palavras. Ocupávamos um banco todo, né? Porque era eu, ela e mais 6 filhos, né? 8 pessoas, ocupando o banco da igreja. Então, um dia eu falei, olha, eu vou cobrar esse livro do seu Chico Xavier. Eu falei, seu Chico vai lembrar de você, passado tantos meses? Eu falei, não, nós vamos lá. E fomos na Casa da Prece, né? E lá eu fiquei ouvindo os comentários do Evangelho, né? As pessoas que ficavam na mesa e o Chico psicografando, né? Os comentários do Evangelho. E aquilo começou a chamar muito a minha atenção, aquilo ali. Aí quando se formou uma fila, eu perguntei, essa fila para quê? Eles falaram, era para despedir do Chico. Eu falei, então essa aqui eu quero. Aí entrei na fila, chegou minha vez, eu me sentindo importante, né? Imaginando o que eu ia dizer, né?
Ele dizia, olha, seu Chico, só me prometeu um livro assim, e até hoje não mandou. Exatamente isso aí. Quando eu entro a portinha, quem conhece lá a Casa da Prece, é uma portinha, você sai da sala do passe e entra no centro, né? Quando eu aproximei dele, ele olhou assim, a dona Zilma, que estava com ele no carro nesse dia, estava ao lado, e ele falou assim, olha Zilma, quem está aqui? Nosso companheiro Enésio. Aquilo já diminui de tamanho, né? Já fiquei metade que eu era. Eu falei, olha meu filho, não esqueci seu livro não, viu? Aí pronto, aí aí aquilo me deixou, como é que um homem desse, passando ali 400, 500 pessoas, sábado, domingo, noite, meses e meses, ia lembrar o meu nome, né? Foi ter alguma coisa por aí. Aí eu falei, olha, eu não esqueci seu livro não. Você sabe onde que eu moro? Eu falei, não sei não, senhor. Então, mas eu procuro saber, pois você vai amanhã lá às 2 horas da tarde, que eu vou te dar o livro. Eu falei, tá bom. Aí foi no dia seguinte, às 2 horas, eu fui lá. Chegando lá, as pessoas que conhecem Uberaba, que já foram no Chico, viram que era aglomerado, né? De frente à casa do Chico, querendo entrar para falar com o Chico. E o Ouriço bravo, né? Não deixava as pessoas entrarem, né? E eu cheguei, olhei aqui no ambiente, eu falei, você não vai dar para mim entrar não. Aí eu estava assim, meio parado, aí o Ouriço olhou para mim assim e falou, o senhor quer alguma coisa? Eu falei, não, que o seu Chico pediu para mim vir aqui às 2 horas da tarde. Eu falei, como é que você chama? Eu falei, Enésio. Eu falei, pode entrar. Aí eu entrei. Entrei, quando chego, ainda entrei numa alpendrazinha, a casa simples ainda do Chico. O Chico estava na mesa lá, rodeado de gente também, a mesma coisa. Eu falei, não vai dar para falar com esse homem hoje também não, né? Eu falei, vou embora. Quando eu estava pensando isso, o Euripides adentrou a casa e falou, Chico, vamos embora, é a hora do abacateiro. Eles tinham todo sábado, né? Eles tinham um trabalho debaixo do abacateiro na Vila Passo Preto, onde se comentava o Evangelho, e ali reunia diversas pessoas, vindas de São Paulo e outros lugares, e ele distribuía. Era uma Kombi quase carregada de pão para ser distribuído, né? As pessoas, inclusive, distribuía até dinheiro para as pessoas. Então, o Chico passou e me disse assim, Enésio, vem, me chamou pelo nome, vem cá. Eu fui até ele, tem uma Kombi lá fora, você vai acompanhar ela, você vai ajudar a distribuir o pão. E virou as contas e saiu, né? Eu pensei, que baixinho atrevido, né, rapaz? Ele me perguntou se eu gostaria de distribuir pão. O que é que ele vim mandar eu distribuir pão, né? Mas eu acabei pensando no livro, assim, quem sabe ele vai me dar o livro lá, né? Eu fui, ajudei a distribuir o pão, aquela coisa toda, né? Eles comentaram o Evangelho lá debaixo do abacateiro, cada um 3, 4 minutos, aí saíram. Quando ele saiu, ele me chamou, fez um gesto de mão assim, eu cheguei até ele, e falou, sábado você volta outra vez, viu? Vai distribuir pão. Ele virou as costas e saiu. E, poxa, mas cadê meu livro, né? Esse fato repetiu-se durante uns 3 ou 4 meses. Quando foi um dia, gente, hoje eu fico pensando que o Chico lia a nossa mente, ele lia nosso pensamento, porque é muita coincidência. Eu pensei assim, falei, uma coisa, esse homem não me dá meu livro, só manda eu aqui distribuir pão. Eu não vou voltar mais aqui não. Eu pensei isso quando ele saiu, me chamou novamente e disse assim, Enésio, semana que vem eu te dou a incumbência, você vai trazer a dona Carminha, que é mãe de Eurípides, porque ela está sem condução, e você vai carregar a traseira para cá, tá? E virou as costas e saiu. Não deu nem tempo de falar com ele que eu não ia fazer isso, né? Aí eu fui lá, peguei, na semana seguinte, fui lá, peguei dona Carminha, aí o Chico falou comigo que você ia me levar. Eu falei, tá bom. Então passei a levar ela periodicamente lá, e nada do Chico me dar o livro, né? Mas aí eu passei então a sentar no banco também, que eram os bancos de cimento, de concreto, o Chico sentava, e o grupo sentava ali em e passei a ouvir então os comentários do Evangelho. Aqui começou a entrar no âmbito do meu espírito, né? E eu fui observando aquilo, observando, né? Aí quando foi um certo dia, o Chico comentou uma parte do Evangelho. Eu estava sentado de frente a ele, e ele olhando para mim, eu tomei como se fosse para mim as palavras dele. Então o que ele disse? Entre linhas, rapidamente, ele disse assim, olha meus filhos, não adianta ficar acompanhando Chico Xavier não, viu? Não leva vocês a nada. Tem que estudar a doutrina espírita primeiramente, depois trabalhar, fazer para você alcançar alguma coisa, né? Eu olhei e falei, esse homem está falando isso é para mim. Eu falei, não volto mais aqui. Quando eu levei a dona Carminha, eu falei que olha, só vou arrumar outra condução que eu não vou voltar mais aqui. Eu parei de frente à Casa da Prece. Ao lado da Casa da Prece tinha uma livraria espírita, muito grande. E aí eu
eu olhei a livraria, pensei, lembrei da palavra dele, né? Aí entrei dentro da livraria e perguntei ao senhor, esqueci o nome dele. Falei, quais são as obras principais da doutrina espírita? Ele falou, são as obras de Kardec. São tantos volumes, mas tem aqui também outros volumes também, que são importantes também na obra. As obras de André Luiz, são 16 volumes. Eu havia recebido, parece que o 13º salário, e aí ele falou, não, se eu só quer, eu divido para o senhor. Eu comprei todas as obras de Kardec e a de André Luiz, e levei para casa. Então ali eu comecei, eu tinha leitura dinâmica, e eu comecei a ler, não parei mais, enquanto eu não li toda a obra de Kardec e Chico Xavier. Então eu falei com a minha esposa, falei, olha, a partir de hoje eu sou espírita. Se você quiser continuar no catolicismo, ela falou, não, eu te acompanho. Aí fui procurar uma casa espírita para trabalhar, encontrei a casa de Aurélio Agostinho. Aí então eu voltei para o Chico novamente, né? E aí nós fizemos uma amizade. Aí ele me deu o livro. Quando eu voltei, ele me deu o livro, Alma e Coração, de Maria Dolores. E aí nós começamos a fazer uma amizade muito grande. Eu passei a conhecer a nossa companheira Ondina, né, de Araguari, que estava sempre junto ali do Chico. E logo após também houve um fato interessante, que nós estávamos na casa do Chico, certa feita, estava lá o Mário Bardella e o Geraldo Brito, que eram diretores do Grupo Espírita Bezerra de Menezes de São Paulo, que ficava na Vila Mariana, lá na Vila Mariana, na Rua Pelotas. E o Chico conversando, o Chico disse assim, olha, vocês têm que ir em Belo Horizonte conhecer o João Nunes Maia, que é um grupo lá que faz a pomada para os ancenianos, que está dando resultado muito grande. Vocês como trabalham, esse centro espírita, trabalhava só com anceniano, visitava Peripitingui, Goiânia, região todinha, lá e faziam visita aos ancenianos, levando alimentos, roupa, uma série de coisas. Então, vocês precisam ir lá conhecer esse grupo. Mas passou aquilo, ficou no esquecimento. Mas passado, talvez uns 2 meses, coincidentemente, nós estávamos no mesmo lugar, Ondina, Urbano, esse grupo, eu e mais algumas pessoas. E o Chico repetiu a mesmíssima coisa. Eu gravei muito bem aquilo ali. Aí passou-se também o tempo, nada aconteceu. Passados uns 2 meses, Urbano, maridão Dina, deslocou a retina e foi para Belo Horizonte, para o Hilton Rocha, para fazer um tratamento. E lá fizeram o tratamento, começaram o tratamento, aí chegou umas pessoas para dar o passe nas pessoas que estavam ali hospitalizadas, né? Aí a Ondina perguntou assim, vocês são de qual grupo aqui em Belo Horizonte? Então nós somos do grupo Maria Nunes, que é a mãe do tio, o nome da mãe do tio Nunes, né? Nós chamamos carinhosamente tio Nunes. Aí foi vocês que fazem uma pomadinha assim, que eu vi o Chico falar conosco lá em Uberaba. Quando somos nós, sim. Aí ela ficou entusiasmada naquele mesmo dia, ela pegou o telefone, ligou para o Mário, ligou para o Geraldo Brito, vocês têm que vir aqui em Belo Horizonte, intimou aí em Belo Horizonte. Eles foram a Belo Horizonte, encontraram com o tio Nunes, e combinaram e tudo, e combinaram de fazer a primeira pomada fora de Belo Horizonte. Que vocês devem conhecer a história da pomada do Vô Pedro, né? Porque a primeira pomada eu estive aqui na comunhão fazendo a pomada também em companhia do tio Nunes. Então o que acontece? Se comprometeram a fazer a pomada. Nós vamos fazer quantos quilos? 20 quilos de pomada? Falei, não, vamos fazer um tambor, 200 quilos de pomada. Ninguém tinha know-how nenhum. Aí a Ondina me liga, certo dia lá em casa, olha, Nelson, você me leva a São Paulo. Eu falei, levo. O que é? Falei, não, nós vamos fazer um trabalho de uma pomada lá com o João Nunes Maia, e tal, explicou. E eu falei, então eu vou levar minha esposa. Eu falei, pode levar, Carmen. Aí fomos nós 4 para São Paulo, e lá nós começamos então, no sábado, a fazer esse trabalho. Conheci o João Nunes Maia, fizemos uma amizade muito grande, tanto que ele hospedava na minha casa em Uberaba, e lá nós começamos a fazer essa pomada. Olha, foi um sacrifício. Foi feita no próprio tambor que veio com a vaselina, né? Foi feita naquele tambor mesmo ali, os rótulos eram pregados com fita durex. Foi um trabalho, ficamos de 7h30 da manhã até quase 11 horas da noite para o primeiro trabalho. No segundo dia foi também a mesma coisa, né? Então, a partir dali, na cidade, uns 2 ou 3 vezes, nós fizemos em Araguari, e essa pomada tomou um corpo muito grande pelo Brasil afora todo. Hoje se faz quase no Brasil inteiro, e durante muitos anos,
nós acompanhamos o nosso companheiro João Nunes de Maia, porque nós tínhamos uma incumbência em determinado ponto dentro da pomada, até o seu desencarne. Bom, vamos voltar agora então para a nossa companheira Ondina. Antes disso, certa feita nós estávamos em Araguari, já trabalhava no Grupo Espírita Aurélio Agostinho, e lá, certa feita, nós estávamos dando passe numa pessoa, e aí não veio na cursa da nossa alma, assim, para desse um chá de bugre para aquele rapaz, estava dando passe nele. Eu perguntei, seu Ondina, você conhece chá de bugre? Ela falou, não, mas, dona fulana, você conhece chá de bugre? Eu conheci, dona Ondina, eu tenho até no fundo da minha casa. Foi, então dá um chá e dá para o seu filho. Foi Ondina, falou, vou matar o rapaz, você não sabe o que é. Ela falou, não sei o que eu estou fazendo. E aconteceram outros fatos depois, então eu cheguei e relatei para o Chico, né? Falei, ó Chico, aconteceu isso, isso e isso. E o Chico falou assim, olha meu filho, você está começando a sua missão. Foi missão minha, Chico? Você está ficando doido. Nós tínhamos muita amizade, muita intimidade. Eu falei, você está ficando doido, não tem missão nenhuma. Falei, não, você vai trabalhar com fitoterapia, que vai ser um grande evento para a humanidade. A humanidade vai mudar de tratamento, vai ter com fitoterapia, e você vai trabalhar com isso. Eu falei, Chico, eu só conheço grama. Isso assim, muito mal. Foi, não afia a ferramenta. Então, o que eu fiz? Aquilo ficou dentro de mim e eu comecei, então, a estudar empiricamente, que eu trabalhava ainda, né? Sobre a fitoterapia, sobre plantas medicinais. E na minha casa, eu fiz um pequeno laboratório. No fundo da minha casa, fiz um barracãozinho no fundo da casa, fiz um pequeno laboratório. Pra vocês terem ideia, a minha primeira máquina de moer planta era uma máquina de moer carne. Eu botava a planta daí e moía, transformava em pó para fazer o medicamento, né? Eu fui ali trabalhando durante muitos anos, quando chegou um momento que o Chico nos pediu que nós fundássemos uma casa espírita, para então ali fazer um laboratório e trabalhar com fitoterapia. Eu falei, mas como é que eu vou fundar uma casa espírita? Eu não tenho, eu tenho 6 filhos para tratar, eu sou funcionário de uma empresa. Eu falei, não é você que vai fazer, não. Quem vai fazer é Maria de Nazaré. Você vai ser só o feitor. Então, olha, se nós fosse contar a confecção do Grupo Espírita de Nazaré, nós vamos ficar aqui mais ou menos 1 hora. E se eu pedisse um tijolo para alguém, eu ganhava 1.000. Aliás, quando eu pedi um tijolo para alguém, eu ganhei 14.000 tijolos. Quando eu pedi telha, eu ganhei 7.000 telhas. E assim, em 2 anos, nós estávamos com a casa pronta. Em 2 anos. Então, e aí nós passamos essa convivência com o Chico fraterna, né? E ali assistimos do Chico, mas tanta coisa, gente, inimaginável para nós. Então, vou listar alguns são dos casos que não está dentro dos livros que contam, que fala sobre Chico Xavier, né? Eu lembro que certa feita, que nos mais chamou a atenção nesses casos. Nós estávamos sentados lá na casa do Chico e observando uma senhora, que tem um semblante, uma senhora talvez dos 60 e poucos anos, chegava a 70 anos, mas está um semblante tão sofrido, que eu pensei, essa senhora deve ter perdido um filho que está aqui em busca de alguma mensagem do Chico, né? Aí quando chegou o momento dela conversar com o Chico, ela se aproximou, muito tímida, e falou, olha, seu Chico, eu vim aqui que eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu não pediu mensagem, não pediu nada. Ele falou, o que é, minha filha? Olha só, Chico, eu sou católica, e tem mais ou menos 4 anos que eu perdi meu marido. Meu marido morreu de infarto, me deixou de boa situação financeira, eu hoje tenho uma casa muito boa em São Paulo, financeiramente eu estou estável, mas eu perdi meu filho há 1 mês e pouco. Meu filho foi assaltado e assassinado. Então, uma amiga minha que é espírita, me afirmou que quando nós morremos, nós vamos de encontro aos nossos familiares. E eu quero saber do senhor se é verdade isso. Se for, mas é claro, minha filha, Deus não separa as almas afins. E explicou para ela, falou com ela, ela se abriu no sorriso. Achei aquilo estranho. Aí, então ela disse assim, seu Chico, muito obrigado, eu sei o que eu vou fazer. O Chico falou, o que você vai fazer, minha filha? Eu vou suicidar. Eu vou suicidar porque aí eu vou encontrar meu marido e meu filho. Pronto, resolvida a questão, né? Que não faz sentido eu viver mais. O Chico falou assim, não, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso não.
E foi contar para falar, aí você vai levar a Milão, você encontrar seus familiares, por isso, isso e isso. E a mulher então voltou novamente àquele estado que ela estava, né? E foi embora. Coincidentemente, passado alguns meses, nós estávamos na casa do Chico. Eu não ia muito na casa da festa, eu ia mais na casa do próprio Chico. Eu e minha esposa, nós íamos lá e conversar com ele. Ficamos lá até 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã conversando com o Chico, né? Porque o Chico tinha muita carência só essa conversa informal que a gente tem em família, né? Ele tinha muita carência disso. Bom, aí eu vi essa senhora da noite, eu reconheci ela. Ela estava de braço dado com o senhor, já mais idade, bem mais idade do que ela, né? E toda feliz. E quando chegou a vez dela, pacientemente, ela começou com o Chico: "Sr. Chico, eu gostaria de contar uma história para o senhor me permite?" E o Chico, naquela paciência toda, eu falei: "Lógico, minha filha." Então ela foi relatar a história dela. Então ela contou para o Chico que certo dia estava na casa dela, ela tinha 3 ou 4, não sei quantos funcionários da casa, né? Jardineiro, motorista, aquela coisa toda. E que uma das funcionárias chegou até ela e falou: "Dona fulana, tem um senhor de idade lá na porta, no portão, está pedindo um agasalho. Está muito, muito fria aqui em São Paulo, e ele está andrajoso e sem agasalho." Ela falou que não tem agasalho aqui não. Quando ela acabou de falar, a moça virou e falou: "Não, peraí, vem cá. Como é que é, senhor?" Eu falei: "É um senhor de idade." Ela lembrou de Chico, né? Que Chico havia falado com ela naquele dia que: "Olha, minha filha, você tem ainda um potencial muito grande de ajudar as pessoas, principalmente esses velhos que não têm família, que são abandonados pela própria família e vivem ao relé. E você pode muito bem ajudá-los." Ela lembrou das palavras de Chico. Então foi lá, fez questão de ir lá no portão. Então lá tinha um senhor magro, alto, mais ou menos a estatura do filho dela. Ela olhou aquele senhor assim, mas o homem estava imundo, sujo, rasgado. E ela olhou para o homem assim, isso era contando, e olhou para ele e disse assim: "Nossa, como é que uma pessoa chega a condição dessa, né? Sem tomar banho, sei quanto." O homem era pura caraca, a gente fala caraca, né? De sujeira. Aí ela pegou, foi no guarda-roupa, pegou um agasalho do filho dela, aquele mais velhinho, cheirou a roupa do filho, chorou, sentiu o cheiro da roupa do filho, né? E voltou com o agasalho para dar para o velho. Chegando lá, ela deu para o velho, mas quando ela olhou assim, falou assim: "Eu não vou dar para o senhor não." "Mas por quê, minha senhora?" Falou: "Não, olha a roupa do senhor está imundo, o senhor vai sujar a roupa do meu filho. Só contar para o senhor se a roupa dele vai sujar ele, né? Eu não vou dar para o senhor não." Aí eu falei: "Tudo bem, minha senhora, mas mesmo assim, que Deus abençoe a senhora." Aí ela disse que voltou a lembrar do Chico novamente. E falou assim: "Pera um minutinho." Mandou o velho entrar, chamou o jardineiro e falou: "Olha, leva esse senhor lá no fundo e dá uma escova e bastante sabão, manda ele tirar essa sujeira do corpo e pega a roupa dele e queima." E foi lá no quarto do filho dela, pegou a calça, pegou roupa de baixo, pegou camisa, pegou sapato, pegou completo e levou esse senhor lá, né? Aí chegou lá, depois que ele vestiu a roupa e tudo, né, que ela saiu lá fora, né, eu já estava outra pessoa, né? Barba limpinha, barba grande, barba limpinha, cabelo também meio desgrenhado, mas estava limpo, né? E vestida a roupa. Ela viu quase que a figura do filho dela naquele senhor de idade, né? Então, ele saiu. Quando chegou no portão, ele começou a conversar com esse senhor, né? "O senhor mora onde?" Ele falou: "Não tenho casa." Ele falou: o senhor dorme aonde?" Ele falou: "Durmo debaixo do viaduto." Ele falou: "Não, então o senhor vai voltar a tirar a roupa do meu filho." "De jeito nenhum, porque amanhã o senhor está imundo outra vez. E eu não vou permitir que o meu filho fique, o senhor deitar com ele no chão com a roupa do meu filho." Eu falei: "Minha senhora, então eu vou ter que voltar pelado, porque o senhor queimou a minha roupa." E aí ela ficou sem saber o que fazer. Falou assim: "Olha, essa noite o senhor vai dormir aqui lá no quartinho do fundo ali, o senhor vai dormir lá, mas não vamos resolver o que é que faz, né?" Então, quando foi à tarde, ela convidou o velho para ir na cozinha, né? Serviram para uma sopa e ela ficou conversando com o velho, né? Então, quando ela está conversando com o velho, ela perguntou por quê, né? A razão, né? Ele contou que tinha ficado viúvo, ele tinha 2 filhos, mas os filhos já haviam casados, cada um vivia na sua própria vida, né? E ele ficava sozinho. E um dos netos dele, o pai havia expulsado de casa porque ele mexia com droga, né?
E o velho foi pedir amparo, o menino, o jovem foi pedir amparo para o avô, né? E o avô não amparou realmente. Botou ele em casa, passou a cuidar dele. Mas o jovem, problema de droga, a coisa toda, o que fez? Um dia fez o velho assinar uma procuração, passando todos os bens para ele, inclusive o salário, que a casa era dele, né? E depois expulsou de casa, vendeu a casa e tomou o salário dele. Então ele teve que viver na mendicância na rua. Aí então ela lembrou do Chico, né? Ela julgou as pessoas, né? Está julgando o coitado do velho pela sua sujeira, né? Mas então o que ela fez? Viu que o velho era uma pessoa muito assim, carinhosa, cuidadora, e passou então a falar assim, uma coisa, você vai morar aqui. No dia seguinte mandou cortar a barba do velho, fazer a barba, fazer o cabelo, e aqui a coisa toda, começou, levou o velho para tratar dos dentes, deu medicamento para os velhos, levou um médico, né? E o velho então se recuperou, virou outra pessoa, e passou a ser companhia para ela, né? Então ela nem lembrou mais de suicídio. E aí então, ela foi ao Chico, agradeceu o Chico por aquilo que o Chico havia falado com ela, né? Quando ela termina de contar a história para o Chico volta para ela e diz assim, olha minha filha, mas você não vai embora não, que tem alguém querendo falar com você, você aguarda aí. Bom, termina, faz as psicografias, né? Aí termina no meio das cartas, vem uma carta do filho dela, explicando para ela claramente o porquê daquela morte prematura dele, né? Que ele tinha um compromisso de voltar para o mundo espiritual e fazer uma outra faculdade no mundo espiritual. Ele ia ser um cientista no terceiro milênio. Ele precisava então de retornar, antes de conseguir compromissos maiores, com família, essas coisas todas, né? Então ele voltou ainda sem esses compromissos reais. E aí no final ele disse para ela assim, mãe, só não se preocupa não, e não fica com ciúme não. Mas eu encontrei aqui, ó, mãe, talvez melhor do que a senhora, é a mãe de São Antônio. Que é a mãe de São Antônio, o velhinho, né? Então são essas histórias de Chico, que a gente presenciou, e a sabedoria do Chico. Certa feita, vamos continuar. Certa feita, nós estávamos sentados ao lado do Chico, quando chegou duas senhoras e sentaram ao nosso lado. Uma delas trazendo joias, e notadamente era uma pessoa de posse, que era muito bem apessoada, bem vestida, uma pessoa até jovem. E outra senhora mais humilde. E ela tagarelando, conversando ali, falando para a outra, então, doida para conversar com o Chico. Quando chegou o momento dela falar com o Chico, ela se deu ao Chico, beijou a mão do Chico e tal. Falou assim, Chico, eu vim cá porque eu quero perguntar uma coisa ao senhor. O que foi, minha filha? Eu fiquei conhecendo a doutrina espírita e me encantei com o espiritismo. Eu hoje sou uma outra pessoa. Eu antes era fútil, era não sei o que tem, hoje não. Eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas na área do espiritismo. Bom, que bom, né? Aí o Chico teceu alguns comentários, e ela falou assim, olha, seu Chico, mas eu não sei o que fazer. Eu vim cá pedir um conselho do senhor. Eu posso fundar uma creche, eu posso fundar um hospital, eu posso fazer isso, eu posso fazer escola, se o senhor quiser. Meu marido é um grande empresário e não me falta condições financeiras. Eu venho cá exatamente perguntar ao senhor o que eu posso fazer. E o Chico ficou olhando atentamente para ela, assim, né? Falando, que bom, né, minha filha? Olha, então vou te dizer uma coisa para você. O que fala, seu Chico? Você mora em São Paulo, né? É assim, seu Chico. Então você vai fazer uma coisa. Quando você chegar em São Paulo, você faz uma jarrinha de vitamina e procura aqui os hospitais públicos que tratam de câncer. E aqui as pessoas ficam muitas vezes naquela situação que o familiar não vai visitar. E você vai fazer uma jarrinha de vitamina e vai visitar esses hospitais e conversa com ele, dá um ânimo, levanta o ânimo dele, dá um pouquinho de uma jarrinha de vitamina para ele, não comer vitamina, e faça isso constantemente. Ele olhou para o Chico e falou, o que é, seu Chico? O Chico repetiu novamente o que ele havia dito, né? Então, espera aí, você não quer que eu faça um hospital para cancerosos, seu Chico? Eu faço e mantenho. Eu tenho condições para isso. Eu falei, não, meu filho, faz uma jarrinha de vitamina e leva para as pessoas. Aí alguém chamou a atenção do Chico e voltou. E essa mulher saiu de lá bufando. Sentou-se ao lado e virou. Eu me lembro que ela virou para a colega dele e falou, esse homem já está birudo, já está caducando. Eu falei em fazer um hospital, ele quer que eu faça uma jarrinha de vitamina?
Aí eu, muito linguarudo, né? Virei para a senhora e falei assim, olha, senhora, o Chico jamais desperdiça uma sílaba daquele fala. Ela me olhou assim, não deu, ela devia vir para cá. Bom, passa-se o tempo. Como sempre nessas coincidências, estava lá novamente, estava lá essa senhora. Já não trazia tanta joia, não sei, tanta coisa, e não alegria danada. Aí quando chegou perto do Chico, para despedir do Chico, disse, olha, seu Chico, eu vim cá agradecer ao senhor. O senhor é um homem maravilhoso, e teceu elogios. E o Chico não gostava desses elogios, né? Teceu uma série de elogios com o Chico e tudo, né? E falou assim, olha, seu Chico, eu segui o conselho do senhor, só tem que eu não fiz uma jarrinha de vitamina. Eu montei uma indústria de vitamina e levo aos hospitais. E lá eu distribuo em todos os quartos, pessoal, levo o pessoal, eu já estou com não sei quantos funcionários, eu tenho que levantar cedo para ir no Ceasa, para comprar fruta, e tem não sei quantas Kombi, não sei, eu falo tudo que eles faziam, né? Mas que beleza, que maravilha, né, meu Chico? Que minha filha, tudo bem e tal. Ela despediu do Chico e foi embora. Novamente, lá volta essa mulher outra vez. Essa vez, rosto fechado, não sorria, chegou perto do Chico e falou, seu Chico, eu estou muito sentida com o senhor. Como, o que foi, minha filha? Olha, o senhor não é esse homem que sabe que o senhor era não, viu? O senhor não é tão bom assim não. O que foi, minha filha? O senhor me colocou dentro do hospital de cancerosos e eu estou com câncer hoje. Eu estou com câncer no seio. Aí o Chico falou, não, minha filha, você teve aqui, tal dia, se citou o dia do mês, o ano, você teve aqui tal dia, assim, e quando nós conversávamos, o doutor Bezerra de Menezes me mostrou que você estava portadora do câncer já. Como é que eu ia poder falar com você? Você já estava com problema de câncer. Então eu te pedi você que fosse ao hospital, para que você se adaptasse, que futuramente você teria que voltar para lá, você teria que ir para lá. Você estava acostumada a tratar com pessoal que existia o câncer, né? Mas o doutor Bezerra está me dizendo o seguinte, você foi além, você passou a amar aquelas criaturas e a servi-las. Então você vai fazer o seguinte, eu estava sentado ao lado, e o Chico tinha o seguinte, nós tínhamos com o nosso companheiro Neftali, lá em Araguari, companheiro da Undina de tarefas, né? Em que o Chico certamente recebeu uma receita de um medicamento para a doença de Chagas. E pediu ao Neftali, que era farmacêutico, que fizesse aquele remédio. Isso foi em 1976, por aí assim talvez. Eu não estava ainda na área da fitoterapia. Então o Chico, o Neftali passou a fazer esse medicamento, eu até muitas vezes ia para lá ajudá-lo e tudo, e ele trazia sempre uma caixa com 20 vidros desse remédio para o Neftali, né? Aí o Chico falou assim, olha, você vai, procura aqui o Enésio ali, que vai lá no meu quartinho buscar um remédio para você. Eu pedi, Enésio, faz um favor para mim. Esse dia ele pediu um favor, viu? Aí eu fui lá, peguei o medicamento, 2 vidros que o Chico tinha pedido e dei para ela, né? Então, você não precisa nem fazer cirurgia, com esse medicamento você vai se curar, né? Então, as histórias de Chico, aqui é a da senhora, eu esqueci de conversar com vocês. Passado algum tempo, do primeiro caso que eu contei, passado algum tempo, eu conversando com o Chico, você lembra daquela senhora da vitamina? Eu falei, lembro, Chico. Não foi da vitamina, não. Daquele senhor, ela veio que eu falei, lembro, Chico. Ele falou, pois é, ela transformou a casa dela num asilo. Ela tem 10 idosos que ela alberga na casa dela. Então você vê como nasce uma coisa assim, dessa maneira, né? Não vou contar um caso do Chico, eu vou contar um caso nosso, como é interessante essas coisas. Nós temos um trabalho em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que foi a 3ª pomada que foi feita lá com o tio Nunes, né? Então nós fomos para Campo Grande, foi a minha esposa, eu, tio Nunes e a Joselma, que alguns de vocês reconheciam a Joselma que veio aqui fazer a pomada, né? E nós fomos lá para Campo Grande fazer a primeira pomada em Campo Grande, isso há uns 27 anos atrás. E de lá, nós sempre aproveitávamos a viagem e nós íamos para Ponta Porã, uma amiga nossa lá de Ponta Porã, divisa com o Paraguai, e sempre nós levávamos alguns remedinhos para ir lá e tudo, né? E quando eu falei com a nossa companheira Maria do Carmo, nós íamos lá,
ela nos pediu que levasse determinados medicamentos. E nós fomos e levamos. Aí chegando lá, falei, Maria do Carmo, Anel, nós vamos visitar uma pessoa que está com câncer na garganta. Nessa época eu já fazia o remédio na nossa farmácia. E ela tem 7 filhos e o hospital mandou que ela fosse para casa para desencarnar em casa. Então vamos lá fazer uma visita para ele. Eu falei, vamos. Aí fomos fazer essa visita, era um lixão, onde a cidade depositava o lixo, né? Tinha umas 7, 8 casas feitas cobertas com lona preta, feita de... As paredes eram latas abertas, né? Fazia-se parede. Chegamos numa casa, veio uma senhora, a receber, mas ela não tinha, mas daqui emendava com o ombro. Olha dessa grossura assim. Uma senhora de cor. E aí, um dia o Maria do Carmo nos apresentou. E aí eu falei, olha, eu trouxe um medicamento para a senhora. Eu expliquei para ele o medicamento. Havia sido uma receita, o Dr. Bezerra de Menezes passou para o Chico, e o Chico havia passado para nós. E falei, olha, a senhora confia em Deus? Ela falou, confio. Então esse remédio vai tratar da senhora. Eu fico emocionado porque essa senhora pegou o remédio, seus olhos encheram de lágrimas, e ela disse assim, eu tenho certeza que esse remédio vai me curar. Eu fiquei assim meio atrás, né? Bom, dei o remédio para ela, expliquei como devia tomar o remédio. Chegando lá na casa da Maria do Carmo, falei, olha, você me liga depois, me mandava uns 3 ou 4 dias de remédio pelo correio, para ela dar continuidade ao tratamento, quem sabe, né? Nada é impossível para Deus. Ela falou assim, Anésio, hoje à noite vem 2 senhoras aqui que querem conversar com você, aquele remédio que eu pedi para você. Uma é mulher do prefeito aqui da cidade, e outra amiga dela. Elas estão com um problema seríssimo de depressão. Inclusive, uma tentou suicídio 2 vezes. E você conversa com elas. Eu falei, tá bem. Quando foi à noite, essa senhora veio para consultar, eu fui conversar com elas, né? Ela mostrando a depressão terrível, né? Então eu conversei bastante com ela, expliquei sobre a vida, né? Sobre o amor próprio, certas coisas eu conversei com ela, dei para ela o remédio, aí me veio na mente, a gente tem a proteção espiritual muito grande. Aí me veio à mente, eu falei, olha, minha senhora, esse remédio só vai tomar, mas tem um complemento. A senhora, o que é? A senhora vai ter condições de comprar 100 pães toda semana? Eu falei, lógico que tem. Então você vai comprar 100 pães toda semana e vai lá na Vila do Lixão. Você sabe onde é que é a Vila do Lixão? Eu falei, não, mas seu marido deve saber, ele é prefeito, ele deve saber onde é que é, né? E só vai lá toda semana levar 100 pães, lá tem umas 7, 8 casinhas, só vai distribuir os pães naquelas casas que tem lá. Aí veio a outra depois, a companheira dela, eu dei o remédio também, que é a base de valeriana, e conversei também com ela, eu falei, você aproveita que a sua amiga vai fazer uma visita semanal lá na Vila do Lixão, você vai com ela, e leva 100 pães também, tá? E distribui lá, mas a senhora vai, não manda o motorista levar não, nem empregada, ninguém, a senhora vai lá pessoalmente e distribui. Passou-se algum tempo, eu nem mais lembrei daquela senhora do pescoço, aí voltamos novamente a Campo Grande, e de lá nós fomos a Ponta Porã. Chegando lá, eu comentei com a Maria do Carmo, Maria do Carmo, que a senhora desencarnou, né? Porque você não me ligou mais. Eu falei, desencarnou? Eu vou te levar lá. Aí nós fomos para a Vila do Lixão. Quando nós chegamos descampados assim, eu falei, mas cadê a Vila do Lixão? Não tinha mais nenhuma daquelas casinhas de coberta de coisa, só tinha casa de alvenaria. Já tinha umas 10 casinhas de alvenaria, tudo limpinho, né? Eu falei, Maldina, ela falou, não. A mulher do prefeito começou a trazer o pão aqui, se curou e começou a tratar das pessoas que tem aqui dentro, né? Mandando emprego, fez o marido tirar o lixão daqui, fez casa de alvenaria, né? Então estão aí, tranquilamente, né? Então a gente muitas vezes são intuídos a fazer determinadas coisas e quando nós auxiliamos alguém, nós somos também auxiliados, né? Então os casos com o Chico, muitas vezes a gente fica pensando, é tanto caso do Chico, mas tem um até pitoresco. Eu lembro que certa feita nós estávamos lá e se apresentou o seu senhor, né? Devia ser goiano ou brasiliense, um fazendeiro, né? Chapelão, bota, né? E todo imponente, né? Ele chegou assim com aquela voz grossa e disse assim, ô senhor Chico, eu vim aqui conversar com o senhor. O que foi, meu filho? Olha, me disseram que você é um homem muito bom, entendido das coisas. Eu sou criador de gado de raça para exposição. E o que está na minha fazenda agora está infestado de cobra. Eu já pedi umas 3 cabeças de gado, de muito valor.
O que o senhor me aconselha a fazer? Aí o Chico olhou para ele assim e falou, olha, meu filho, faz o seguinte, nessas regiões assim, tem muitos daqueles benzedores antigos, que as pessoas de idade, que são benzedores, né? Você procura ver assim, onde você encontra um desses e manda benzer a sua fazenda. Mas, seu Chico, dá resultado? Vou dar sim, meu filho. Geralmente sou médium de efeito físico, mas dá resultado sim. Aí eu disse, muito obrigado, seu Chico. Aí falou, pera aí, mais uma coisa, meu filho. O que foi, seu Chico? Não esqueci de dar um dinheirinho para ele não, viu? São pessoas necessitadas que precisam fazer isso, que é meio pão duro, né? Você dá um dinheirinho para eles. Bom, acabou o trabalho e saiu o pessoal todo, aí eu fui conduzir o Chico até o carro dele, dei o braço para ele, né? Aí eu brinquei com ele, falei, Chico, mas você tapeou o fazendeiro ou é a realidade? Ele falou, não, meu filho, essas pessoas são médios de efeito físico, nem sabem que são médios de efeito físico, mas eles vendem a fazenda e o efeito físico que ele produz afasta o gado, as cobras para outro lugar, né? Eu falei, mas tio, peraí, essa cobra vão para a fazenda do vizinho, né? Aí ele riu, né? Eu falei, meu filho, é mais uma questão do benzedor ganhar mais um dinheirinho, né? Então o Chico tinha sempre essas saídas assim, né? Estou lembrando outra história, que essa história, inclusive, está nos livros que nós estamos lançando hoje, da nossa companheira Ondina, né? Que depois do seu desencarne, inclusive eu vou contar uma história, o Chico, quando o Ondina esteve doente em Araguari, o Chico foi fazer uma visita para ela 2 vezes em Araguari. O irmão dela que está aqui presente, o senhor João Moutinho, deve lembrar-se disso. E depois, no dia que ela desencarnou, nós estávamos lá no velório dela, nós fomos no cemitério, quando nós estávamos, você lembra, né, Carminha? Nós estávamos saindo do cemitério quando chegou o Chico lá. E o Chico não se fazia muito isso, né? Você vê a amizade, tanto que tinha o Chico com a Ondina, né? Mas então, um dos livros, então, uns casos, aí Ondina relata casos de Jesus e de Chico Xavier, nesse pequeno livro que está aí. Então, ela nos conta a história, vou te resumir um pouco, que ela conversando com o Chico no mundo espiritual, e falou, olha Chico, ela, tio Nuno e outras pessoas, né, falou assim, você tem algum caso assim que te marcou assim na sua vida, Chico? Eu falei, olha, eu fui chamado de feiticeiro, mas eu gostei de ser chamado de feiticeiro. Aí passou a relatar o caso. Chico conta então que certo dia ia para a Fazenda Modelo, que era um pouco distante da cidade, né? Um caminho quase deserto, poucas casas, e quando de repente surgiu uma pessoa, um homem, do meio do mato, e pulou na frente dele. Aí ele fala que era um mulato. Trazia uma foice nas costas e um facão grande pendurado na cintura, né? O Chico se estremeceu, né? Porque o Chico tinha muito opositor, né? Lá em Pedro Leopoldo. Ele falou, meu Deus do céu. Aí o homem fez com a mão assim, falou, para aí, seu Chico. Aí o Chico parou, né? Aí o Chico falou assim, e o homem com a cara fechada, amarrada, né? Aí o Chico falou assim, olha, o que você quer desse pequeno servidor de Jesus? Aí o Chico disse que quando falou o nome de Jesus, as faces do homem já deu uma brandada, né? Aí ele falou assim, olha, seu Chico, eu fiquei sabendo que o senhor é muito sábio, é um homem muito bom, e eu estou com um problema muito sério, eu quero que você me diga o que eu devo fazer. O que foi, meu filho? Ele falou, olha, a peste da minha sogra, os dois só falavam, veio morar comigo e a minha esposa, e ela é uma peste, e eu não estou aguentando mais. Essa mulher só sabe brigar, xingar, e minha mulher obedece, tela de medo dela. E eu estou com vontade de matar minha sogra para poder viver feliz com minha mulher outra vez. O que o senhor acha? Eu acho, não, meu filho, não faça isso. Ele tentou dizer àquele senhor o que ele tinha que fazer. Ele falou, olha, você faz uma coisa, meu filho, você me garante que vai fazer? Se o senhor falar, eu faço, Chico. Eu falei, então você faz o seguinte, você trabalha na roça. Ele falou, então você faz o seguinte, amanhã, você for para casa, você pega uns quiabos, uns quiabinhos, chega em casa, você mata um franguinho, faz um franguinho com quiabo para ela e um anguzinho, que é comida de mineiro, né? Para ela. E depois sempre você leva alguma coisa da roça para ela, leva uma fruta, leva uma banana, faz uma comida e agrada a ela. Sou Chico, mas não vai dar certo não, que amanhã é a peste. Não vai dar certo sim, meu filho. E falou, olha, me perdoa, eu tenho pressa, eu tenho que trabalhar, e despediu, saiu, né? Bom, Chico se passou-se o tempo, né? Certa feita ele estava na cidade, na rua em Pedro Leopoldo,
quando de repente alguém me agarrou pelo braço, com força, né? Quando ele olhou e viu, era o dito homem, né? Aí disse que estremeceu. Eu falei, agora eu vou apanhar, né? Agora eu vou apanhar. Então, o homem olhou para ele, se abriu um sorriso, né? Ele disse assim, ô, seu Chico, o senhor é um homem muito sábio. O senhor sabe que minha sogra mudou da água para o vinho? Eu estou até gostando dela. E eu fiz o que o senhor pediu. Olha, seu Chico, muito obrigado ao senhor, e quando eu precisar de outro feitiço, eu busco o senhor, porque só com feitiço vai mudar a velha. O Chico então disse que nunca se sentiu tão feliz em ser chamado de feiticeiro, né? E nessa mesma história, ligando uma história a outra, o Chico disse que certa feita ele estava a caminho da Fazenda Modelo, quando no caminho havia assim ao lado uma casinha pobre, uma casinha humilde, né? E tem uma senhora na porta, de braço, né? Esperando a passagem do Chico, né? Quando o Chico passou, se aproximou da casa dela, ela levantou a mão e disse, ô, seu Chico, por favor, vem aqui. Ô, seu Chico, vem cá. O Chico falou, minha filha, eu não venho não, senhora. Sabia até o nome dela. Eu estou atrasado no meu serviço, eu não posso ir agora. Não, seu Chico, vem aqui, eu preciso do senhor, seu Chico. Falei, não, depois na volta eu passo aí. E seguiu o caminho. Quando ele seguiu o caminho, Emmanuel se plantou diante dele. Chico parou, quando falou assim, Chico, volta lá para atender a mulher. Mas Emmanuel, eu estou atrasado. Não importa, Chico, volta aí e vai atender aquela senhora. Disciplina, vocês sabem disso, né? Lá vai o Chico voltar para atender aquela mulher. Né? Chegando lá, ela falou, seu Chico, ela estava com papel na mão. Ontem eu estive no centro espírita e recebi uma receita de um remédio. Mas a letra do senhor é um graveto, ninguém entende essa letra do senhor. O senhor não escreve com letra de gente. Se eu faço de escrever letra de forma aqui, que remédio que ele poderia comprar. Eu não pude comprar até agora. Aí o Chico pacientemente pegou e escreveu, né? O nome do remédio, que é remédio homeopático, né? Escreveu e passou para ela, né? Falou, obrigado, seu Chico, vai com Deus. E o Chico então subiu, morreu outra vez. Aí quando ele chegou, está Emmanuel parado novamente no lugar, né? Pô, Chico, olha para trás. Aí o Chico, quando olhou assim, do plexo solar daquela mulher saíam luzes cristalinas endereçadas ao Chico, né? O Chico, você está vendo? Se você não atendesse ela, você hoje não ia trabalhar. Por quê, mano? Ia dar desinteria em você ia saber se ia no banheiro, você voltava para poder trabalhar, né? Queria jogar em cima de vocês vibrações negativas e você ia ficar doente. E aí completou nos dizendo, olha, nós temos que fazer muito uso da nossa habilidade para com as pessoas, que muitas vezes nós recebemos vibrações nas ruas, no comércio, em qualquer lugar, e adoecemos sem saber por quê. Nós tratamos muito mal a pessoa não pode nos revidar, mas em pensamento ela vibra mal para nós. Então o Chico falava muito sobre esse aspecto da nossa paciência, da nossa habilidade, né? Uma habilidade com as pessoas, em função exatamente disso aí, para a gente poder ser mais saudáveis. Quando você sai, acontece alguma situação, e você acha que comeu alguma coisa que fez mal, uma coisa, não é nada disso, vem uma disenteria, né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, Chico, nessa caminhada nossa, a gente passava a humildade do Chico era fantástica, gente. Vocês nem imaginam o que era o Chico. Nós estávamos certa feita lá, já não era mais no Abacateiro, era um outro ponto, onde o Chico atendia as pessoas, e lá tinha a Casa da Sopa, e eu lembro que certa feita nós estávamos lá, ajudando no trabalho com o Chico, e tinha um grupo grande de São Paulo, não me lembro de onde é que é, né? E aqui as pessoas sempre atrás do Chico, né? E tira foto aqui, ficava dizendo, mas tira foto aqui, olha essa foto aqui, essa coisa toda, né? E o sol quente, era mais de 2 horas da tarde, e o Chico pacientemente atendendo aquelas pessoas. E as pessoas passavam pela fila, o Chico enfiava a mão no bolso, porque eles colocavam notas de 10, de 5, no bolso do Chico. O Chico vinha com um bolso desse tamanho assim, né? E o Chico enfiava a mão no bolso e pegava, ele não olhava o que ele pegou na bolsa. O que ele pegou, pegou. E com a mão fechada, ele oferecia para as pessoas. As pessoas recebiam, ele fechava a mão da pessoa, então as pessoas muitas vezes beijavam a sua mão, e ele de volta beijava a mão das pessoas também. Mas era beijar mesmo, não era beijava a mão das pessoas. Esse dia estava um dia muito quente, e em função do calor, os cantos dos lábios do Chico se ressecaram, né? E começou a pingar uma gota de sangue. Aí esse homem todo imponente estava de lado do Chico, né?
Disse assim, seu Chico, mas por que você beija o nome dessas pessoas? Um tom de... Eu sou humilde, né? Por que você beija a mão dessas pessoas? A Chico olhou pacientemente para ele, por cima do óculos, disse assim, olha meu filho, eu beijo a mão dessas pessoas, sabe por quê? Por quê, Chico? Meus joelhos não aguentam que eu ajoelho para beijar seus pés. A humildade do Chico. Outro fato interessante sobre a humildade do Chico, o nosso tempo está quase terminando, o Chico ia para a fazenda dele, a fazenda modelo, né? E certo dia ele entrou numa venda, naquela época era venda, né? Não tinha supermercado, não tinha nada, né? O Chico entrou numa venda para comprar, não lembro o que ele queria comprar. Então, quando chegou no meio da venda, o dono da venda saiu de lá furioso. O que o senhor está fazendo aqui, senhor, coisa do demônio? Porque ele era católico, ele frequentava a igreja todos os domingos, né? E o padre incentivava que o Chico era coisa do demônio, né? Aí o Chico falou, quando eu vim comprar, não senhor, você sai daqui da minha loja, do meu estabelecimento, e juntou o Chico pela camisa, nem jogou o Chico lá fora. O Chico levantou, bateu a roupa e saiu, foi embora para a fazenda, né? Quando foi no dia seguinte, o Chico tinha trabalho novamente, né? Aí quando chegou na esquina, o homem estava na porta da fazenda, da venda. O Chico olhou, parou, falou, não vou passar ali não, esse homem vai me bater outra vez, né? Virou a esquina, contornou o quarteirão, desceu no outro quarteirão e seguiu o caminho. Isso se repetiu umas 3 vezes. Na quarta vez, quando ele virou a esquina, Emmanuel, onde você vai, Chico? Eu vou trabalhar. Mas trabalhar seu caminho aqui lá, Chico, não é isso aqui não. Mas eu sabia das coisas. Aí Chico falou, não, Emmanuel, aqui o senhor ali, ele me agrediu, jogou para fora da venda dele. Foi, então você vai lá, Chico, hoje você não vai aqui não, você vai lá, entra na venda e pede perdão para ele. Mas como pedir perdão para ele, Emmanuel? Foi ele que me bateu. Eu falei, não, você fez alguma coisa que não agradou a ele. Simples. Eu não ia bater você à toa, não. Você fez alguma coisa que não agradou para ele, por isso que ele te agrediu. O Chico pacientemente, humildemente, adentrou na loja, na venda outra vez, né? Quando ele chegou, o homem de lá já olhou o Chico e já veio até ele, vai expulsar ele novamente, né? Ele falou, pera, antes de você me expulsar, eu quero pedir perdão para o senhor. Vamos falar, perdão? Repetiu as palavras de Emmanuel, né? Eu devo ter feito alguma coisa para o senhor que não agradou o senhor. Foi por isso que ele me agrediu. Então eu vim pedir perdão para o senhor se eu fiz alguma coisa que não agradou o senhor. O senhor me perdoa. E o homem olhou para o Chico, parou por alguns instantes e disse assim, olha, você é um cara de pau, ou então você, na humildade, extrema. Acho que você é cara de pau mesmo, né? Ele falou, não, você é uma criatura diferenciada. E abraçou o Chico. A partir dali, ele começou a trabalhar no Centro Espírita do Chico, ajudando o Chico no trabalho. E o que o exemplo faz, né? Então, meus irmãos, essas são as histórias do Chico. Tem muita historinha ali no nosso livro aí que a Undina nos enviou. E quem quiser adquirir o livro, depois nós estaremos lá para autografar um livro para vocês. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Pois é, né, gente? Eu acho que a gente poderia ficar o resto da noite ouvindo esses causos, né? Causos e casos do nosso querido Chico, com esse nosso querido simpático também, senhor Anésio, que trouxe tanta sabedoria nesses casos. Pena que foram, assim, não dá para ser... Nós vamos ficar aqui até lá para meia-noite. Então, a gente podia, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui chega uma hora que a gente tem que parar, até porque nossos amigos espirituais aqui também presentes, daqui a pouco eles já se retiram, porque tudo dentro do horário certinho, né? Então, agradecemos imensamente, nosso coração está repleto de gratidão por ter estado aqui, que bom que nós viemos, que bom que foi nos dada a oportunidade de estar aqui hoje,
temos que agradecer, porque às vezes a gente podia estar até indo para outro lugar, né? Mas de repente, poxa, vamos lá na comunhão e nos deparamos com esses casos e todas essas histórias do Chico que realmente nos emocionam. Então, agradecemos muito. E agora, só para terminar e para encerrar nossa noite maravilhosa, eu escolhi aqui abrir aleatoriamente, com certeza deve ser o que a gente precisa ouvir, principalmente eu. Um livrinho do José Carlos de Luca, Sempre Melhor. E diz assim: Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre em sua vida. Mas para isso, Ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a situação, não pare de andar, caminhe adiante realizando tudo que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação, que largue o comodismo e o medo, e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo, para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Assim, eu falei no começo aqui do nosso encontro que toda hora é hora para a gente tentar melhorar, tentar fazer uma coisa diferente. E aí, durante as nossas histórias aqui, eu abri e vi eu falei, vou ler essa aqui. E foi aleatoriamente, então a gente precisava ouvir isso, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte, que Deus tem um plano para nós, mas também a gente não pode ficar sentadinho ali esperando, né, o bonde passar e não pegar. Quando o bonde passar, a gente vai e pega e não deixa para o próximo, porque o próximo pode não passar. Então, façamos a nossa parte, façamos todos os dias, todas as horas, hoje, amanhã. Vamos começar hoje, quando a gente chegar em casa. Se Deus quiser, vamos chegar todos com segurança, com nossos guias espirituais, com o nosso mestre ao nosso lado. E vamos fazer uma oração antes de dormir, pedindo que o nosso espírito seja levado para essas casas maravilhosas de ajuda ao próximo. Que nós, enquanto o nosso corpo físico dorme, nós estamos trabalhando. Então, que possamos ser levados a ambientes maravilhosos, que possamos ajudar, assim como fazia o nosso Chico Xavier, de dia, de noite, de madrugada, nosso trabalhador incansável, e que tão bem fez a humanidade. Então, o nosso coração repleto de gratidão, encerrando a nossa maravilhosa noite, vamos pedir, levar nossos pensamentos ao nosso Mestre, ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Encerrando assim nossa noite, então agora nós teremos o lançamento desse livro, do nosso querido Anésio de Paulo, pelo Espírito Ondina, ele psicografou, né, pelo Espírito Ondina Moutinho Vieira, e estaremos ali em frente à livraria, podemos adquirir o livro e pegar um autógrafo do querido. Tá bom? Esse livro ele foi vendido para manter o nosso laboratório. Ah, o livro é vendido para manter o laboratório que ele tem em casa ainda, né? Então tá, agradecemos a todos a presença. Teremos também os passes, quem desejar tomar passe, pode aguardar, que vão ser chamados pelos números. E quem desejar, após os passes, ir lá nos prestigiar e ajudar ao nosso querido curandeiro, digamos curandeiro. Assim. Muito obrigada, viu? E boa noite a todos, que possamos ter a companhia do nosso mestre ao nosso lado sempre, hoje e sempre. Boa noite.